E hoje é dia do quadro Direito de Família. O advogado Maicon Raulino Coelho já está aqui no estúdio para te ajudar a encontrar uma solução para os problemas que você não sabe como começar a resolver. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa tarde aos telespectadores. Muito bem, vamos conversar. A gente quer a sua participação, né? Vamos lembrar, 4888-226543 é o nosso WhatsApp. Já tem pergunta, né? Põe no telão aqui pra gente fazer a primeira pergunta. Tá aqui um caso, ó, doutor. Eu sou caçula de 7 filhos e tenho 4 filhos. A minha mãe adoeceu e foi levada para morar na casa de uma das filhas. Eu fiquei morando na casa dela e não tenho nenhum bem no meu nome. Muitas vezes é gerada uma discussão em cima de direitos sobre a divisão da casa, né? No caso da minha mãe vir falecer. Eu sei que é correto a divisão dos bens em igual para todos, né? O que me deixa preocupada em relação é o que eles queiram que eu saia da casa de imediato, sem eu ter para onde ir com os meus filhos. É o caso da Maria de Capoeiras, ela está perguntando. Então, ela está morando na casa que era da mãe dela. Uhum. A mãe dela ainda é viva, né? Isso, Olha só, na realidade é uma situação muito delicada. Veja, o direito real de habitação ele é reservado, no caso, ao cônjuge. Não é o seu caso, você é filha. Você vai ficar o quê? Num condomínio com os seus irmãos em caso de óbito da sua mãe. O que acontece? Efetivamente, no inventário, eles podem vir, protocolar o inventário e, no final desse inventário, Sua Excelência, o juiz pode determinar a venda judicial. Então, o que eu vou lhe aconselhar? A sua mãe faleceu, não vai ser imediato que você vai ser despejada para qualquer lado. Não é assim que funciona. Como você vai estar na posse dos bens, você abriria o inventário e você pediria para ser nomeado inventariante. Como você, além de herdeira, é possuidora do imóvel, muito provável que você vai ser a nomeada. Então, você vai ter todo esse trâmite do inventário. Só que o que eu vou lhe dizer? Ao fim e ao cabo, mesmo que demore, algumas pessoas acham que dura a vida toda porque às vezes ficam 10 anos dentro do imóvel. Sim. Mas chega no momento que talvez você seja efetivamente obrigada a vender e dividir. Ou comprar a parte dos irmãos. Então, assim, não é imediato, mas eles têm esse direito. Muito então, bem. Você tem que se preparar psicologicamente e financeiramente, que vai vir. Muito bem, tá bem esclarecido aí, Maria. Vamos para a próxima pergunta, tá na tela. 2 pessoas vivem 12 anos juntas. Na divisão judicial, pode ser considerado os mesmos direitos de um casamento formal depois de uma separação? Aqui ela não esclarece se houve algum... União estável. União estável. Isso já caracteriza união estável? Sim, sem dúvida nenhuma. Vivendo 12 anos juntos, sem nenhum documento, digamos, escrito, você vai ser considerado como se fosse um casamento, entre aspas, já que é uma união estável, com comunhão parcial de bens. Vai dividir o que foi adquirido nesses 12 anos. Eu aconselharia, francamente, a pelo menos fazer uma escritura pública de união estável, dizendo o que é de cada um, o que não é, se vai, para regularizar. Vai num cartório, é baratinho, e isso vai ter força depois numa eventual separação, como foi o caso que ela relatou. Tem uma pergunta parecida aqui, doutor. Pode alguém obter uma união estável depois que alguém morre? Eu acho que ela quer dizer comprovar que houve uma união estável? Pode. Você vai propor a ação chamada união estável pós-mortem. Você vai ter que provar, provavelmente você quer isso por quê? Algum benefício do INSS foi negado, algum imóvel, etc., que os outros herdeiros estão dizendo que não, você pode propor sim. Quem que vai ser o réu nessa ação? Obviamente, com o decurso do falecido, você vai processar a mãe ou os irmãos deles que estão vivos, vai pedir o reconhecimento, eles podem concordar e você, para garantir o seu direito, né? Porque senão, às vezes, os outros herdeiros não querem que você tenha nada porque nunca comprovou, existe uma ação para isso sim, uma ação comum. Até. Os direitos seriam os bens adquiridos durante a relação, Mesma coisa, se não tiver um documento dizendo que diversamente, vai ser a comunhão parcial de bens, o que foi adquirido divide. Ok, vamos para mais uma pergunta? Gostaria de saber como é que fica a questão das dívidas do casal quanto à separação. Eu tenho um empréstimo consignado que já desconta do meu pagamento. Como é que fica? O marido tem que ajudar a pagar ou a dívida é só minha? O empréstimo foi em benefícios para a família. Por favor, me ajude nessa questão. Sim. Veja o que acontece. Não é só o ônus, não é só o bônus, o ônus também é dividido. Você disse que o seu empréstimo foi utilizado para a família. Então, o que acontece? Na separação, há os bens do casal. Um carro, 2 carros, enfim, qualquer coisa. E há também as dívidas do casal. Assim como o fundo de garantia é dividido, também é o seu empréstimo consignado. Como é que vai acontecer? Tem R$1.000 de bens e R$500 de empréstimo, então o que acontece? Metade para cada um, tudo igual, divide e ele vai ter que bancar. Isso
Se não for feito um acordo na sua demanda judicial, você vai informar, excelência, adquiriu um empréstimo assim, você diz que foi utilizado para a família. Se tiver uma prova, por exemplo, se foi aquele consignado para comprar material de construção, já tem prova, é mais fácil de comprovar. Mas vai dividir sim, tem que dividir. Vamos para a próxima. O que mais? Tenho 2 filhos com meu ex-marido. Quanto % de um salário mínimo ele tem que pagar de pensão para os meus filhos? Isso é uma pergunta muito difícil de responder pelo seguinte, ele parece que é desempregado. Então, se ele é desempregado, não é descontado da folha de pagamento, que o normal seria 30% do valor do salário dele. Mais de 30% se um filho tiver alguma doença, tiver alguma outra situação muito excepcional. Em relação ao salário mínimo, é uma questão do binômio, necessidade e possibilidade. Se ele é desempregado formal, mas é pedreiro, faz alguma atividade, é advogado, enfim, qualquer coisa que não tem um salário fixo, mas tem, você pode pedir, inclusive, mais do que um salário mínimo. O comum também é 30% do salário mínimo, já lhe adianto se não tiver nenhuma comprovação. Como são 2 filhos, você pode pedir um pouquinho mais, 50% do salário mínimo, já que é um valor difícil de viver hoje. Com um salário mínimo já é difícil, com um meio para sustentar os filhos é mais complicado ainda. Mas é uma questão de prova muito delicada aí, tá? Mas pode chegar, não tem um limite de 30 ou 40, pode ser um salário 2, depende da prova. Tem mais pergunta por aqui, vamos lá? Sou casado no papel com comunhão parcial de bens, mas não vivo mais junto. Eu gostaria de saber se para fazer a separação eu preciso ir em busca de um advogado. Sim, não tem outra alternativa. Muito Pode bem. fazer extrajudicial no cartório, mas precisa do colega advogado. Doutor, mais uma pergunta. A Cristina, ela foi adotada com 3 mesinhos de idade e não foi registrada no nome dos pais de adoção. Eu posso pedir o registro de paternidade de adoção? Veja, o que você fez é uma adoção à brasileira, que é uma coisa muito comum. Houve um tempo que os casais, a roda das freiras, deixava a criança na roda, as freiras cuidavam, davam para um casal e não fazia registro. O que você tem que fazer é pedir a filiação. Você vai propor uma ação de reconhecimento de paternidade e maternidade no caso, ou eles vão poder lhe adotar dependendo da diferença de idade, tem que ver a sua situação específica, mas você tem que pedir esse reconhecimento. Como me parece que é uma situação consensual, ela já deve ter uma certidão de nascimento com os pais biológicos, digamos assim. Então você pode fazer um grande acordo, procura os pais biológicos, os pais afetivos, propõe a demanda já com acordo, todo mundo assinando, para chegar na mão do juiz e ver, olha, realmente a situação é essa. Fica mais fácil, o Ministério Público provavelmente vai concordar com a situação. Muito bem. Em que pese ter furado a fila do cadastro único de adoção, mas paciência. Vamos para a última pergunta, então. Eu tive um relacionamento durante 7 anos. Eu tenho direito a alguma coisa? Então, se o seu relacionamento foi coabitação e vocês juntos, viveram juntos, adquiriram bens juntos, você vai ter direito à sua ameação normalmente. Como que faz a prova disso? Até Facebook, fotos de casal, status de relacionamento são utilizados como prova. Dos bens, como é que você prova? Fotos, testemunha, notas fiscais, vai ter direito do que foi adquirido. Mas é aquela situação que outras perguntas já fizeram aqui. Mora na casa, mas o terreno é do sogro. Então vai ter direito só a casa, não o terreno. Claro. É uma situação mais... Você tem direito sim, pode ficar tranquila. Doutor Maicon Raulino Coelho, infelizmente, tem muita pergunta chegando. A gente agradece aí a sua participação, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Obrigada, viu? Satisfação. Na próxima vez, quem sabe a gente esclarece com um pouco mais de rapidez para dar mais vazão. Imagina, é sempre esclarecedora a sua presença aqui. Obrigada. Obrigado, satisfação.